As bobinas de linha giravam com um zumbido constante e repetitivo. Milana Svetlyskaya pegou mais uma delas e, com destreza, passou o fio pela agulha da máquina. Seus dedos se moviam quase sozinhos, treinados por milhares de repetições ao longo dos anos. Dentro da fábrica têxtil Zariá, o barulho era ensurdecedor. Máquinas batendo sem parar, supervisores dando ordens em voz alta, costureiras conversando entre si. O sol de maio mal conseguia atravessar as janelas empoeiradas, mas aqueles poucos raios que entravam traziam um pouco de calor para o ambiente cansativo. Milana lançou um rápido olhar para o relógio. Apenas 00:30, ou melhor, 11:30 da manhã. E ela já havia cumprido 2/3 de sua meta diária. Como vai, Svetlyskaya? Perguntou o mestre Petrovitch, passando por ela com sua voz rouca. Tudo certo, Sergei Petrovitch. Antes do almoço, fecha a produção do dia, respondeu ela, sem tirar os olhos do trabalho. O supervisor assentiu, satisfeito, olhando para as pilhas organizadas de peças prontas. Bom trabalho, garota. Só lamento que a direção esteja cortando as bonificações de novo. O diretor anda apertando os cintos, comentou, balançando a cabeça. Milana apenas deu de ombros. Bonificações eram o de menos quando metade das costureiras mal conseguia atingir a cota mínima. Milocha, meu bem, chamou Nina Stepanovna da bancada ao lado com um tom de urgência. Olha só o que está acontecendo com minha overlock. A costura está saindo torta. Milana interrompeu o que fazia, examinou a máquina e em segundos se identificou o problema. O guia-fio estava entortado. Com 2 ajustes rápidos, consertou a peça e mostrou à colega como enfiá-lo corretamente. Obrigada, minha filha, agradeceu Nina, com um sorriso emocionado. O que seria de nós sem você? Suas mãos são de ouro e o coração também. Quando o turno acabou, as costas doíam, os dedos estavam dormentes de tanto esforço, mas não havia tempo para descanso. Após uma lavada rápida no vestiário da fábrica, Milana apressou-se em direção ao Centro Cultural Gorky, onde a aguardavam os pequenos do conjunto folclórico Zavoronok. O prédio antigo, com seu cheiro característico de mofo e umidade, recebeu-a com o barulho animado das crianças que ensaiavam no salão. Tia Mila chegou, gritou Polina, a menor do grupo, correndo em sua direção. Em instantes, um bando de crianças a cercou, cheias de energia. Calma, calma, pediu Milana, sorrindo enquanto colocava a bolsa desgastada sobre uma cadeira. Vamos nos organizar para o aquecimento. Daqui a uma semana é o festival, e nosso número ainda não está pronto. 15 crianças se alinharam, cada uma com uma roupa diferente. Uns com calças de educação física, outros com saias feitas em casa. Ela ligou um velho gravador, e ao som de uma melodia tradicional começou a demonstrar os passos. 1, 2, 3. Vamos lá. João, levanta mais os joelhos. Maria, endireita as costas. Eles ensaiavam as flores da primavera, uma coreografia vibrante que representava o despertar da natureza. A ideia havia surgido das antigas anotações dos espetáculos de sua mãe, que Milana adaptara com carinho. Tia Mila e os figurinos. Vamos ter? Perguntou Olessia, a caçula do grupo, com olhos brilhantes após a repetição. Claro que sim, meu sol, respondeu Milana, afagando-lhe a cabeça. Já estou costurando. Vamos dar um jeito de ficar tudo pronto a tempo. Ela só chegou em casa depois das 8 da noite, exausta, mas com a sensação familiar de dever cumprido. O apartamento comunitário, dividido com a madrasta e a meia-irmã, cheirava a umidade e batata queimada. Finalmente apareceu, disse Valentina, sentada à mesa da cozinha, folheando uma revista. O jantar está aí, esquente sozinha. Hoje foi um dia pesado no trabalho. Milana apenas assentiu, engolindo a frustração em silêncio. Valentina era esposa de seu pai havia 3 anos, mas o relacionamento entre elas nunca esquentara. Aonde foi o papai? Perguntou Milana, tirando do refrigerador uma panela com sopa do dia anterior. Saiu para o turno da noite. Você poderia pensar nele de vez em quando, respondeu Valentina, com um tom de reprovação. O homem se mata de trabalhar para sustentar você, e você só vive correndo atrás desses seus passinhos. Na sala, Angela, filha de Valentina, estava deitada no sofá com um tablet, indiferente à discussão. Milana dirigiu-se ao seu canto do quarto, separado por um armário, e tirou debaixo da cama uma caixa cheia de retalhos, agulhas e linhas. Precisava terminar pelo menos 3 figurinos até a próxima repetição. Sob a luz fraca de um abajur, ela cortava, costurava e enfeitava, mesmo com os dedos já cansados após o turno na fábrica. A porta da frente bateu. Era seu pai, voltando do trabalho. Pelo modo como arrastava os pés, Milana percebeu que a noite havia sido difícil. Lá vai ela costurando até altas horas, ouviu a voz de Valentina.
Vai gastar toda a luz. Quem vai pagar por isso? Deixa a menina, respondeu o pai, com voz cansada, porém firme. Pelo menos ela se ocupa com algo de bom, não como outros por aqui. Milana sorriu. Seu pai, apesar de tranquilo, sabia colocar Valentina em seu devido lugar quando necessário. Por volta das 10, alguém bateu suavemente à porta. Era Danila, amigo de seu pai da fábrica, que há mais de um ano insistia em cortejá-la. Trouxe umas coisas para vocês, disse ele, entregando um pacote. É atum enlatado. E macarrão de qualidade, nada daqueles importados ruins. Obrigado, Danila, agradeceu Milana, constrangida, recebendo o presente. Ah, e consertei aquele banquinho de vocês. Olha só, ficou como novo. Ele apontou para o móvel que havia trazido. Quando terminou de arrumar tudo, sentou-se ao lado de Milana, observando-a costurar. Milocha, está na hora de a gente definir as coisas, disse ele de repente. Eu vejo como vocês vivem aqui. Tenho meu próprio quarto, um emprego estável. Casando, tudo fica mais fácil. Milana baixou os olhos, sem saber o que responder. Danila era um bom homem, confiável, mas ela não sentia por ele nada além de amizade. Vamos deixar isso para depois? Preciso terminar esses figurinos. Depois que Danila foi embora, Milana resolveu revirar uma velha mala com pertences de sua mãe. Entre fotografias desbotadas e livros gastos, encontrou o que procurava há tanto tempo. O figurino de palco de Anna Svetlitskaya, bordado com miçangas e lantejoulas. Nele sua mãe brilhara nos palcos, antes de conhecer Bogdan e escolher a vida familiar. Milana apertou o tecido contra o peito, e as lágrimas começaram a escorrer. Seu pai apareceu na porta. Encontrou-o então, disse ele, sentando-se ao seu lado. Sua mãe era deslumbrante com esse vestido. Todo o teatro se rendia a ela, mas ela abandonou tudo por nós dois. Ela nunca se arrependeu? Perguntou Milana, enxugando as lágrimas. Talvez, às vezes, respondeu o pai, pensativo. Mas nunca demonstrou. Dizia que sua verdadeira plateia éramos nós, sua família. Naquela noite, ao adormecer sobre o rangido das molas velhas da cama, Milana repetia como uma prece: Mãe, me ajude a não desistir. Ajude-me a encontrar meu caminho. A notícia caiu como um balde de água fria. No Centro Cultural apareceu Roman Derjavin, vice-diretor da fábrica de cimento Progresso, onde seu pai trabalhava. A partir de 1º de junho, este prédio será fechado para a reforma geral, anunciou ele, ajustando a gravata cara. Ordem da administração. Por quanto tempo? Perguntou Milana, sentindo o chão sumir sob seus pés. O festival é daqui a uma semana, e depois temos a programação de verão. Os prazos serão definidos posteriormente, respondeu Derjavin, seco. Pode ser até o final do ano ou mais. Quando ele saiu, Polina, a pequena dançarina, correu até Milana com os olhos cheios d'água. Tia Mila, a gente não vai mais dançar? Perguntou, com a voz trêmula. Milana a abraçou sem encontrar palavras para consolá-la. Ao fundo, ouvia-se o murmúrio confuso das outras crianças. O conjunto Zavoronok, seu orgulho, sua válvula de escape, estava ameaçado. E ela não fazia ideia do que fazer. Na entrada da fábrica, o movimento era intenso como uma colmeia em atividade. Bogdan Svetlitsky, abrindo caminho entre os operários, notou um aglomerado incomum em frente ao quadro de aviso. Normalmente só havia comunicados tediosos da direção ou avisos sobre cortes de água quente. Mas naquele dia, um cartaz colorido chamava a atenção. Conjunto de dança Grazia, leu em voz alta um jovem soldador, impressionado. São aqueles que aparecem na televisão, direto da capital da região. Bogdan aproximou-se para ver melhor. No cartaz, uma fotografia de 3 moças em trajes de palco ocupava o centro, acompanhada do anúncio, 25 de maio. Concerto comemorativo pelos 20 anos da Fábrica Progresso. Coletivo Profissional Grazia. Após o espetáculo, discoteca festiva. À noite, Bogdan compartilhou a novidade em casa enquanto a família jantava. Finalmente algo decente nesse nosso fim de mundo, exclamou Valentina, servindo a sopa de beterraba com entusiasmo. E os ingressos? Como vão distribuir? O comitê sindical dá um para cada funcionário, respondeu Bogdan, partindo o pão. E os parentes podem ir com convites especiais. Valentina iluminou-se na mesma hora. Então eu e a Anjinha podemos ir. Voltou-se para a filha, que folheava distraída as redes sociais no celular. Filhota, ouviu? Vai ter um concerto com artistas da região. Dizem que até o Dervazênio velho vem com o filho mais novo, Constantin. Que oportunidade de conhecer gente influente. Angela ergueu os olhos com preguiça. E o que eu visto? Não tenho um vestido decente. Compramos, querida, compramos. Valentina já fervilhava de planos.
Amanhã mesmo vamos ao bazar da moda, acabou de chegar uma coleção nova. Milana, em silêncio, tomava sua sopa, absorta em seus próprios pensamentos. Depois do fechamento do Clube dos Trabalhadores, havia combinado com o diretor da escola usar o ginásio esportivo para os ensaios. As crianças vinham cada vez menos, os pais não queriam mandá-las até o outro lado da cidade à noite. E você então ganha só um ingresso? Confirmou Valentina, olhando para o marido. Caio na escala noturna, suspirou Bogdan. Prometeram trocar meu turno, mas ainda não confirmaram. Pode ser que nem vá. 3 dias depois, Valentina voltou do mercado com ar triunfal, carregando uma sacola enorme com a logo do bazar. Olhem que maravilha! Puxou de dentro um vestido esmeralda com decote profundo. Último modelo, só 2 chegaram na cidade. Quanto? Bogdan perguntou baixinho, reparando na etiqueta. 15.000, respondeu Valentina, desafiadora. Não é todo dia que nossa filha vai a um evento desses. Lá estarão as pessoas mais importantes da região. Bogdan calou-se, mas Milana viu seus nós dos dedos branquearem. 15.000, metade de um salário seu, ganho com suor em turnos exaustivos. Foi então que Danilo apareceu à noite, mexendo-se desconfortável no corredor. Bogdan Mikhailich. Me deram 2 convites para o concerto. Como jovem especialista começou tímido. Mas tenho que trabalhar à noite, não posso recusar. Pensei, talvez sirva para a família ir junta. Que bom! Valentina irradiou simpatia instantânea pelo rapaz. Agora até você, Bogdan, poderá ir. Obrigada, Daniluska, agradeceu o homem, apertando-lhe a mão com gratidão. Milana apenas assentiu, sentindo ao mesmo tempo alívio e um incômodo difuso. Danilo insistia tanto em cortejá-la, e ela ainda não conseguia retribuir seus sentimentos. Como se lesse seus pensamentos, Valentina sussurrou, quando o rapaz se foi. Pelo menos seu pretendente serve para alguma coisa. Já faz 15 anos que você almoça com ele, e nada de se decidir. O dia do concerto se aproximava, e a cidade fervilhava com boatos. Não havia evento assim há anos. Na praça central, ergueram um banner gigante. O rádio local repetia os anúncios a cada hora. 3 dias antes da apresentação, chegou o ônibus do conjunto Grazia. Milana testemunhou a chegada por acaso, voltando do trabalho. Diante do Hotel Zaria, um grande ônibus turístico descarregava moças em macacões esportivos idênticos. Uma mulher alta de cabelos presos em coque rígido coordenava tudo com voz firme. Cuidado com os equipamentos, meninas. Irina, não esqueça suas sapatilhas de ponta. Enquanto os homens descarregavam malas volumosas do bagageiro, Milana reparou em um carro negro estacionado ao lado. Um jovem em jeans e camiseta desceu, abriu o porta-malas e retirou um pesado mixer profissional. Havia algo em seus movimentos, uma segurança quietas, uma postura que não era de artista, mas de quem dominava seu ofício, que fez Milana diminuir o passo. Um sedã luxuoso parou junto ao ônibus. Roman Dervazênio, em terno caro, desceu e cumprimentou a diretora do grupo com um sorriso largo. Larissa Nikolaevna. Que honra recebê-los em nossa modesta cidade. Boa tarde, Roman Yevgenievich, respondeu ela seca. Espero que o salão esteja preparado conforme o rider técnico. Tudo nos trinques. E após o concerto, um banquete para os artistas, piscou Roman. Meu pai pediu para transmitir um convite pessoal a vocês. Milana seguiu seu caminho, levando consigo uma estranha mistura de expectativa e ansiedade. A notícia da catástrofe espalhou-se pela cidade em questão de horas. Um dia antes do concerto, a solista principal do Grazia, Irina Lebedeva, torceu o pé durante o ensaio. Não precisa de internação, mas proíbo que dance por pelo menos uma semana, sentenciou o médico local após examiná-la. Como vamos nos apresentar sem um número central? Desabafou Larissa Nikolaevna, desesperada. O voo da cotovia é a alma do espetáculo. Não havia substituta. As outras bailarinas tinham especializações distintas e não conseguiriam aprender a coreografia complexa em um dia. Naquele mesmo momento, Milana conduzia uma repetição improvisada com as crianças no parque da cidade, o único lugar disponível depois do fechamento do Clube dos Trabalhadores. Sob o acompanhamento de um velho rádio-cassete, as crianças repetiam os passos de uma dança folclórica. Milana demonstrava os movimentos, às vezes entrando no ritmo por completo para que vissem a fluidez do conjunto. Ela não percebeu quando uma espectadora sentou-se no banco sob a tilha. Era aquela mesma mulher severa, a diretora do Grazia. Larissa Nikolaevna observou a repetição por quase 20 minutos, imóvel. Ao ver Milana executar um giro complexo, finalizando-o com um gesto elegante das mãos, levantou-se e dirigiu-se decidida ao grupo. Peço desculpas pela interrupção, disse a Milana. Posso falar com você?
As crianças olharam curiosas para a estranha. Milana corou. Crianças, intervalo de 15 minutos, avisou, e elas se dispersaram pelo parque rindo. Moça, você não poderia nos ajudar? Foi direto ao ponto Larissa Nikolaevna. Temos uma emergência. Explicou a situação em poucas palavras, depois tirou o celular e mostrou um vídeo. Era a dança, uma bailarina em trajes bordados com penas, imitando o voo de um pássaro, ágil, graciosa, transbordando liberdade. Milana engoliu em seco. Mas não sou profissional. Só estudei no curso de coreografia da Escola de Artes. Não seja modesta, cortou Larissa Nikolaevna. Você tem técnica e, mais importante, alma. Claro, faremos uma preparação intensiva. O que diz? À noite a família reuniu-se na cozinha para um conselho. Quando Milana contou sobre o convite inesperado, as reações foram explosivas. Vai se envergonhar na frente da cidade toda. Valentina levou as mãos à cabeça. As pessoas vão rir de você. Quem é você e quem são eles? Profissionais da capital. É a sua chance, filhota. Bogdan falou baixo, os olhos úmidos. Sua mãe se orgulharia. Sempre dizia que a centelha dela vivia em você. Vale a pena arriscar? Bufou Ângela, ajustando o vestido novo diante do espelho. Vai passar a vida inteira se lembrando dessa vergonha. Melhor ir só como espectadora. Já era noite alta quando Danilo ligou. Milana havia lhe contado sobre o convite, e ele, sem hesitar, a incentivou com voz quente. Tente-me, louca. Eu acredito em você. Sempre dançou melhor que todos. Sempre. A noite se arrastou sem sono. Milana se revirava na cama estreita, imaginando o palco lotado, os holofotes queimando, os passos esquecidos. Via-se tropeçando, caindo, enroscando os próprios pés. Mas então, como um farol, surgia a imagem da mãe, seu sorriso claro, suas palavras que Bogdan repetia como um mantra. Talentos são dons. Escondê-los é trair a vida que os deu. Ao amanhecer, com os dedos ainda trêmulos, descou o número de Larissa Nikolaevna. A voz saiu baixa, mas firme. Aceito. Quando começamos os ensaios? 25 de maio amanheceu com um calor de verão precoce. Milana acordou antes do despertador, na verdade mal havia dormido, afundando em sonos curtos povoados por Paz de Burréis e a música de Tchaikovsky. 3 dias de ensaios intensivos se fundiram em um único turbilhão de movimento. E agora, sem perceber, já estava diante da entrada dos artistas do Teatro Municipal, onde ocorreria o espetáculo. Dentro, o caos pré-concerto fervilhava. Técnicos ajustavam refletores, sonoplastas testavam microfones, bailarinas se alongavam nos camarins. Foi então que Larissa Nikolaevna, impecável em seu terno preto severo, acenou com energia. Vamos! Ainda temos 4 horas para os últimos ajustes. No pequeno estúdio de ensaio ficaram só as duas. A música começou, e mais uma vez desmontaram a complexa coreografia de O Voo da Cotovia. 1, 2. Você entra pela direita, orientava Larissa, marcando o ritmo com as mãos. Milana repetia cada gesto com concentração absoluta. Para sua surpresa, o corpo respondia quase sozinho, como se os passos tivessem sido gravados em sua memória muscular durante aquelas 72 horas extenuantes. Você tem uma memória corporal excepcional e um senso rítmico apurado, observou a coreógrafa satisfeita. Isso já é metade da batalha. Depois veio a prova do figurino. O traje da solista principal, bordado com penas strass, precisou ser ajustado às pressas no corpo de Milana. Os ombros ficaram um pouco largos, e a cintura precisa ser ajustada, murmurou a costureira, manejando agulha e linha com destreza. Mas dá tempo. Pouco depois do meio-dia, Valentina e Ângela apareceram no camarim. A madrasta torcia o fecho da bolsa com nervosismo, os lábios apertados. Se nos envergonhar, não me perdoará, sibilou sem cumprimentos. Só não caia no palco, completou Ângela, olhando o figurino com uma ponta de inveja mal disfarçada. Bogdan chegou mais perto da hora do espetáculo, bronzeado e elegante no terno que só vestia em ocasiões especiais. Consegui sair do trabalho, Dosha anunciou, abraçando-a com força. Não ia perder isso por nada. Para surpresa de Milana, Danilo também apareceu, esbarrando desajeitado na porta do camarim. Troquei de turno, explicou enrubescendo. Você vai arrasar. Não pense em mais nada. Faltavam 15 minutos. Atrás das cortinas, Milana sentia as pernas tremerem. Por uma fresta via o auditório lotado, autoridades nos primeiros lugares, espectadores animados, o brilho dos vestidos e dos smokings. Larissa Nikolaevna pousou a mão em seu ombro. Respire fundo. Está pronta? Confie na música. Confie em si. Ela assentiu, incapaz de falar.
Foi então que um jovem de fones no pescoço passou por elas, o mesmo que Milana vira descarregando equipamentos. Parou de repente, como se algo tivesse surpreendido. Você é nova na companhia? Perguntou com um sorriso leve. Não me lembro de tê-la visto nos concertos da Grazia. Sou substituta, gaguejou ela. Só por hoje. Ele abriu a boca para dizer mais alguma coisa, mas um chamado da cabina de som o interrompeu. Com um aceno de despedida, afastou-se apressado. Quem era? Milana perguntou a uma bailarina que passava. Constantin, nosso engenheiro de som e DJ, respondeu a moça. Um gênio. Com ele qualquer música soa perfeita. Bogdan apareceu de repente, olhando para os lados com culpa. Papai, não pode ficar aqui. Sussurrou Milana, alarmada. Já vou, ele a abraçou com força. Só queria dizer, sua mãe está olhando por você lá de cima. Estaria orgulhosa. Durante a primeira parte do espetáculo, Milana observou de trás das cortinas, absorvendo cada movimento das bailarinas profissionais. A companhia Grazia executava trechos de O Lago dos Cisnes, danças folclóricas e coreografias contemporâneas com uma precisão hipnótica. A plateia aplaudia após cada número, extasiada. São tão perfeitas, murmurou Milana, fascinada pela técnica impecável. Você dança com a alma, respondeu Larissa Nikolaevna, ao seu lado. Às vezes, isso vale mais que a perfeição. Finalmente chegou sua vez. Larissa subiu ao palco e tomou o microfone. Meus amigos, o próximo número é a joia de nossa programação. Hoje, o papel da Kotovia será interpretado pela jovem e talentosa Milana Svetlitskaya, natural desta cidade. Um murmúrio de surpresa percorreu a plateia. Alguém nos fundos perguntou em voz alta. Não é aquela moça que dá aula para crianças? Milana avançou sob os holofotes, cegada pela luz. Por um instante ficou paralisada, sentindo o coração bater na garganta. Então, os primeiros acordes ecoaram puros, cortantes, chamando-a para o alto. Ela começou devagar, como um pássaro que desperta e estende as asas após um longo sono. Cada movimento nascia do anterior, fluindo como água em um riacho. O medo dissolveu-se, substituído por uma leveza estranha. Não pensava mais em técnica, nem na plateia, nem em erros. Dançava como se fosse uma carta, uma mensagem enviada ao céu, para sua mãe. Um salto, uma pirueta, uma sequência rápida de petits pas nas pontas, imitando o bater de asas. Tudo acontecia por si só. A música crescia e com ela alçava-se a alma de Milana, encarnada na dança. O auditório emudeceu. Centenas de olhos acompanhavam a figura frágil que, mais do que dançar, parecia voar sobre o palco, etérea, livre e bela. Quando o último acorde se apagou e Milana congelou na pose final, braços erguidos para o céu, houve alguns segundos de silêncio absoluto. Depois, o teatro explodiu. A plateia levantou-se, gritando bravo, aplaudindo até as mãos doerem. Alguém no meio do salão berrou. Isso, garota! Mostrou para eles. Atordoada pela comoção, Milana curvou-se 1, 2, 3 vezes, mas a ovação não cessava. 3 minutos de aplausos em pé. Na primeira fila viu Bogdan. Ele não batia palmas, apenas chorava, as lágrimas escorrendo sem controle. Ao lado, Valentina, pálida, aplaudia automaticamente, os olhos fixos na filha que nunca havia reconhecido. Depois do espetáculo, Milana foi cercada. Espectadores, colegas da companhia, funcionários do teatro. Todos queriam cumprimentá-la, apertar sua mão, dizer uma palavra de encorajamento. Filha, você voa como um anjo, Bogdan a abraçou, a voz embargada. Uma mulher idosa com os olhos brilhantes de emoção, apertou contra o peito o programa do espetáculo e disse com voz trêmula. Obrigada por nos dar essa alegria. Larissa Nikolaevna, a diretora artística, abraçou Milana com força. Foi magnífico. Eu sabia que não me enganaria com você. Entre a multidão de parabéns, Constantin conseguiu se aproximar. À luz clara do saguão, Milana pôde vê-lo melhor, alto, com olhos cinzentos atentos e um sorriso levemente irônico. Parabéns, disse ele simples. Trabalhei com muitos artistas, mas há muito não via uma entrega tão sincera. Milana corou, mas percebeu que suas palavras não eram mera cortesia de bastidores. Havia uma admiração genuína nelas. Obrigada pela música, respondeu ela. Foi ela que me fez voar. Vem à discoteca? Perguntou Constantin de repente. Vou tocar como DJ. Prometo boa música. Milana hesitou, mas um estranho calor se espalhou por seu peito. Acho que sim, sorriu. Na camarim, porém, a esperava uma surpresa ainda maior. Larissa Nikolaevna não veio apenas cumprimentá-la, mas com uma proposta concreta. Milana, quer oferecer um lugar em nosso elenco, disse sem rodeios. Um talento como o seu não pode se perder numa linha de produção. Milana congelou, a escova ainda na mão.
As condições são estas, continuou a diretora. Mudança para a capital regional. Ensaio 6 dias por semana. Salário inicial de 45 mil rublos. Em um ano, você será solista principal. Garanto. Preciso pensar, sussurrou Milana, o coração acelerado. É tão inesperado. Claro, pense, concordou Larissa Nikolaevna. Mas não demore. Oportunidades assim não batem a porta 2 vezes. A discoteca já fervilhava quando Milana chegou. Constantin, atrás das picapes, a avistou e acenou. A música pulsava, arrastando até os mais tímidos para a pista. 1 hora depois, ele anunciou um intervalo e se aproximou. Que tal um pouco de ar? Aqui está muito barulhento para conversar. Saíram para a noite de maio, quente e estrelada. O céu parecia um manto escuro bordado de luzes. Conte sobre você, pediu Constantin enquanto caminhavam pela Alameda. Como aprendeu a dançar assim? Milana falou da mãe bailarina, do grupo infantil, do sonho que sempre pareceu distante. E você? Perguntou ela. Como se tornou engenheiro de som? Constantin falou do trabalho com entusiasmo, mas Milana notou que ele desviava de assuntos pessoais, como se contornasse cantos afiados. Eu só amo música, disse em certo momento. E as pessoas que se entregam a ela de alma. Trocaram números, combinaram-se falar. Ele prometeu enviar gravações raras que poderiam inspirá-la. Ao voltarem para a discoteca, esbarraram em Danila, encostado na entrada, claramente à espera de alguém. Ao vê-la com um homem desconhecido, ele se tenso, mas logo se recompôs. Aí está você, e forçou um sorriso. Procurei para parabenizar de novo. Constantin se afastou discretamente, dando-lhes espaço. Obrigada, Danila, disse Milana, suave. Pelo apoio, por tudo. Você foi a melhor, respondeu ele, olhando-a nos olhos. Estou muito feliz por você. Milana viu a dor que ele tentava esconder, mas Danila apenas acrescentou baixo. O importante é que você seja feliz. Ela o abraçou com força, sussurrando. Obrigada por tudo. Constante esperou à distância. Quando Danila se foi, perguntou. Seu namorado? Um amigo, respondeu Milana. Um amigo muito bom. O desempenho de Milana virou o assunto da cidade. Nas filas dos mercados, na portaria da fábrica, nas cabeleireiras, só se falava da moça da linha de produção que dançou melhor que artistas da capital. Confesso que chorei quando ela levantou os braços, como se quisesse voar, compartilhava a caixa Nina Petrovna com as clientes. Um talento e ainda por cima nossa, de Svetlors. Respondiam com orgulho. Para Milana, os dias após o espetáculo se transformaram num turbilhão. O telefone não parava de tocar. Larissa Nikolaevna insistia. Preciso de sua resposta. Partimos em 2 semanas. Se aceitar, temos que providenciar os documentos. Constantin também ligava todas as noites. No fim de semana seguinte, veio a Svetlors e a levou ao único café decente da cidade. Fiz 180 quilômetros por você, sorriu, entregando um buquê de flores silvestres. Não aguentava esperar nosso próximo encontro. Andaram pela cidade, riram, falaram de música, dança, livros. Constantin revelou-se um interlocutor profundo, culto, mas sobre si mesmo seguia evasivo, como se certas páginas de sua vida estivessem vedadas. Vamos deixar o passado de lado, desviava quando pressionado. O presente é muito mais interessante. Milana sentia algo nascer entre eles, maior que simpatia, uma mistura de medo e alegria. Em casa, porém, o assunto dividia a família. Valentina, nervosa, esfregava xícaras já limpas. Não se exponha. A modéstia é a melhor joia de uma moça. Dançou uma vez, e se não der certo lá, o que será de você? De ninguém, respondeu Milana seca. Vá, filha, sussurrava Bogdan à noite quando ficavam sozinhos. Eu me viro. Sua mãe tinha 23 anos quando lhe ofereceram ir a Moscou para um concurso. Recusou por minha causa. Passou a vida toda se arrependendo, embora nunca dissesse. Angela, em seu quarto, revirava os olhos com desdém. Dançou uma vez e já se acha rainha. Hoje é estrela. Amanhã quem vai se lembrar de você? Danila aparecia quase toda noite, ajudava nas tarefas, olhava para Milana com uma súplica muda nos olhos. O que farei sem você? Perguntou certa vez, direto. Estamos juntos desde crianças, Miloka. Ela se sentia dilacerada entre o dever e o sonho que, pela primeira vez, parecia ao alcance das mãos. Enquanto isso, em um escritório elegante, Roman Derzavin batia os dedos na mesa polida. Diante dele, uma foto tirada no parque. Constantin e uma moça numa bancada, rindo de mãos dadas. Milana Bogdanovna Svetlitskaya, informava o detetive aposentado. 23 anos, operária têxtil de 3º grau. Dirige um círculo de dança infantil como voluntária. Mãe morreu há 8 anos de câncer.
pai é chefe de equipe de eletricistas em sua própria fábrica, aliás. Roman franziu o senho. Não bastasse o irmão se envolver com uma provinciana sem recursos, ainda por cima filha de um operário de sua fábrica. O pai entraria em fúria se soubesse. A família Derzavin tinha um status a preservar, e Roman zelava pela reputação com mão de ferro. Isso precisa acabar, decidiu. Não posso permitir que Constantin arruine a vida por um capricho passageiro. No dia seguinte, um conhecido da Receita Federal casualmente esbarrou em Angela perto do mercado. Ah, então você é irmã daquela Tanovnia? Começou ele, dando voltas ao redor do assunto. Vi você no concerto. Uma moça talentosa. Fez uma pausa calculada. Dizem que você tem um romance com um disc-jockey. Angela franziu a testa. Que disc-jockey? Qualquer um que não fosse Constantin não lhe interessava. Mas o homem baixou a voz, como se compartilhasse um segredo perigoso. Com Constantin Derzavin. Você sabe quem ele é de verdade? Filho do próprio Evgeny Alexandrovich, dono da Progress. Claro, ele faz questão de esconder a fortuna da família, finge ser um rapaz comum, deu de ombros. Mas casará com uma igual. É a tradição deles. Angela sentiu um nó na garganta. Não por Constantin, ela mal o conhecia, mas por Milana. Uma mistura de inveja e uma estranha noção de justiça a impeliu a contar tudo à irmã no primeiro momento em que a viu. Você sabe quem é seu Constantin na verdade? Perguntou, fingindo preocupação. Filhinho de papai, herdeiro da Progress. Ele só se diverte com você. Quando for casar, escolherá alguma empresária ou filha de professor universitário. Milana riu no início. Você está louca? Mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Por que Constantin evitava falar da família? Por que mudava de assunto quando perguntavam dos pais? Na próxima vez que se viram, ela testou. E se a moça for de família pobre? Lançou-o como quem não quer nada. Seus pais não se importariam? Constantin tensionou os ombros. Desviou o olhar. Não adianta correr à frente dos fatos, respondeu, evasivo. Além disso, eu ganho meu próprio dinheiro. Meus pais não têm nada a ver com isso. Não era uma confissão, mas tampouco uma negação. Milana sentiu o chão se abrir. Se ele escondia algo tão importante, o que mais estaria ocultando? Enquanto isso, na Progress, os problemas se acumulavam. Os equipamentos falhavam com frequência, especialmente no setor elétrico, onde Bogdan trabalhava. De novo a fiação queimou, relatou ao supervisor. Terceira vez nesta semana. Precisamos trocar toda a seção. Não há verba, e respondeu o engenheiro-chefe, abrindo os braços. Roman Evgenievich diz que é desgaste natural. Vamos aguentar até a substituição programada. Bogdan, com 25 anos de fábrica, sabia que não era desgaste. Era economia em peças. Máquinas que deveriam ter sido substituídas há um ano ainda eram forçadas ao limite. Isso vai acabar em acidente, alertou, mas a resposta foi seca. Não é da sua conta, Svetlitsky. Faça o que mandam e ponto. No início de junho, Danilo apareceu na casa de Milana com um rosto incomumente sério. Sentaram-se num banco do pequeno parque perto do Svetlitsky. Miloka começou, as mãos trêmulas. Pensei muito. Precisamos nos casar. Tirou do bolso uma caixinha de veludo. Dentro, um anel simples, mas elegante, com uma pedrinha azul minúscula. Juntei dinheiro por 6 meses, confessou. Não sou rico, mas chamarei a vida toda. Podemos morar no apartamento da minha avó. Ela se mudou para o interior há tempos. Milana olhou para o anel. Sentiu as lágrimas ardendo na garganta. Danilo era sincero. Com ele não havia segredos nem meias palavras. Me dá um tempo para pensar, pediu baixinho. Constantin não apareceu mais. As ligações ficaram mais raras, as conversas mais frias. Milana pressentia que algo estava errado, mas o orgulho a impedia de perguntar. Se ele tinha vergonha dela diante da família rica, então seus sentimentos nunca haviam sido sérios. Larissa Nikolaevna ligava todos os dias, exigindo uma resposta. Milana, o tempo está acabando. Precisamos saber se contamos com você no elenco. A situação se resolveu da maneira mais inesperada. Em meados de junho, Bogdan sofreu uma crise hipertensiva no trabalho. O mestre chamou a ambulância, e ele foi levado ao hospital com a pressão em 200. Esgotamento agudo, diagnosticou o médico. Pelo menos 2 semanas de repouso absoluto. Nada de esforço físico. Valentina corria pelos corredores do hospital desesperada. Meu Deus, quem vai sustentar a família agora? Ainda temos a prestação da geladeira para pagar. E as aulas de Angela. Milana sentou-se à cabeceira do pai, segurando sua mão frágil. Ele estava pálido, abatido, como se tivesse envelhecido 10 anos em uma noite. Perdoe-me, filha, murmurou. Justamente quando você precisa decidir seu futuro.
Ela sentiu o coração se partir. Como poderia pensar em ir embora quando o pai dependia dela? Quando a família estava à beira do colapso financeiro, passou a noite em claro, dividida entre o dever e o sonho. Lembrava-se das palavras da mãe: a família é o mais importante. Mas ecoava também outro conselho: enterrar um talento é um pecado. De manhã, com os olhos inchados pela falta de sono, ligou para Larissa Nikolaevna. Desculpe, disse, firme. Meu pai está doente. Não posso abandonar minha família. Do outro lado, um silêncio pesado. Você está cometendo um erro, Milana, finalmente a diretora falou. Essa chance pode não voltar. Talento não é só um dom, é uma responsabilidade. Eu sei, a voz de Milana tremeu. Mas a família vem antes da carreira. Pense mais uma vez, insistiu Larissa. Tenho uma semana para a decisão final. Se mudar de ideia, me ligue. Quando desligou, Milana sentiu um vazio estranho, como se algo vivo dentro dela tivesse morrido naquele instante. Mas a escolha estava feita. O desastre não foi uma surpresa, seu espectro já pairava sobre os galpões da Progress havia meses. Na segunda-feira, no auge do turno da manhã, um curto-circuito explodiu na sala de controle elétrico do terceiro setor. A fiação envelhecida, que deveria ter sido substituída 6 meses antes, não suportou a sobrecarga. Uma faísca brilhante, chuvas de centelhas, e em segundos as chamas tomaram o ambiente. Bogdan Svetlitsky, que havia voltado ao trabalho apenas 3 dias depois da crise, foi o primeiro a correr para apagar o fogo. Outros eletricistas o seguiram. No final, 5 homens ficaram feridos. Bogdan levou queimaduras graves nas mãos ao tentar cortar a energia do setor em chamas. Sirene de ambulâncias, carros de bombeiros correria nos portões. A notícia se espalhou pela cidade em minutos. Roman Derzavin, chamado ao local, não escondeu o aborrecimento. Fator humano, declarou ao inspetor de segurança. Svetlitsky violou o protocolo. Mexeu no disjuntor sem luvas de proteção. Bogdan, enquanto lhe enfaixavam as mãos queimadas, ouviu a acusação e empalideceu de raiva. Que luvas? Gritou. Há um mês eu avisei por escrito que os equipamentos de segurança estão gastos. Vocês só pensam em cortar custos. O inspetor franziu a testa. Começou a fazer perguntas. Roman tentou abafar o caso, mas era tarde. O sinal de uma grave violação de segurança em uma grande empresa já havia chegado às instâncias superiores. No dia seguinte, Evgeny Alexandrovich Derzavin, dono da Progress, desembarcou em Svetlors. Alto, ereto, com fios prateados nas têmporas e um olhar penetrante, não lembrava o estereótipo do oligarca russo. Nenhum anel de ouro, nenhuma ostentação, apenas um terno impecável e modales austero. Pai, é só um incidente rotineiro, Roman tentou acalmá-lo. Por que veio do centro por isso? 5 homens feridos, respondeu Evgeny seco. Isso não é rotina. Filho, respondeu Evgeny Alexandrovich com frieza. Isso não é um incidente comum. É uma falha no sistema de segurança. Quero saber por que isso aconteceu. A investigação começou imediatamente. Evgeny Alexandrovich visitou pessoalmente o hospital, conversou com os feridos, incluindo Bogdan, e depois solicitou toda a documentação sobre o estado técnico dos equipamentos dos últimos 3 anos. Um aliado inesperado no processo foi Danilo. Como engenheiro eletricista, ele forneceu uma perícia técnica que comprovava, de forma irrefutável, que o acidente havia ocorrido devido a economias sistemáticas em reparos e substituições de equipamentos. Olhe estes relatórios, mostrava ele a Evgeny Alexandrovich. Os equipamentos não eram atualizados, embora o dinheiro para isso fosse liberado regularmente. Aqui estão os orçamentos, aqui estão os gastos reais. A diferença é colossal. O que começou como uma investigação interna logo se transformou em uma auditoria completa. E então veio a descoberta chocante. Roman Derzavin, ao longo de 2 anos, havia desviado sistematicamente os fundos destinados à manutenção técnica. O valor dos desfalques chegava a quase 2,8 milhões de rublos. Konstantin soube do ocorrido por uma ligação do pai. A notícia das fraudes do irmão e o acidente que ferira pessoas o abalaram profundamente. Preciso ir, disse ele ao pai. Tenho que entender tudo isso. Mas havia outro motivo para seu retorno urgente a Svetlors. Nas semanas anteriores, Konstantin vinha refletindo dolorosamente sobre seu relacionamento com Milana. Sentia que ela se afastava, mas não compreendia o porquê. Agora, ao perceber as intrigas que Roman poderia ter arquitetado, tudo fez sentido. O irmão com certeza tivera participação em seu distanciamento. Sentado no trem, Konstantin tomou uma decisão firme. Não haveria mais mentiras nem omissões. Contaria a Milana toda a verdade sobre si mesmo, sobre sua família, e que fosse o que Deus quisesse.
Se ela o rejeitasse, seria seu destino. Mas esconder-se atrás da máscara de um homem comum já não era mais possível. Chegou a Sevetlors com um buquê de lírios brancos e a determinação de colocar um ponto final em todas as incertezas. O conselho familiar na casa dos Derzavin transcorreu em uma atmosfera tensa. Evgeny Alexandrovich sentava-se à cabeça da mesa, com uma pilha de documentos à frente, as provas das fraudes do filho. Sempre me orgulhei de ter construído um negócio honesto, disse ele, fixando Roman com um olhar pesado. 20 anos dedicados a construir uma reputação, a cuidar das pessoas. E você? Traiu tudo em que eu acredito. Roman ajustava nervosamente a gravata, evitando encarar o pai. Precisava do dinheiro para investimentos, justificou-se. Ia devolver tudo, com juros. À custa da vida de quem? Questionou Constantin com dureza. 5 pessoas no hospital por causa da sua ganância. Roman levantou-se de repente, o rosto contorcido pela raiva. Você, gritou, apontando para o irmão. Traiu o próprio sangue por causa de uma garota. Espionou-me, cavou minha ruína. Não espionei ninguém, respondeu Constantin, sereno. Danilo Vorutsov forneceu a perícia técnica. Ele, aliás, é noivo da mesma moça que você tentou difamar aos meus olhos. Sim, sei de suas intrigas. Você traiu a confiança das pessoas por dinheiro. Evgeny Alexandrovich encerrou a discussão com um veredito implacável. Não posso mais confiar a você a gestão da fábrica. A decisão foi dura, mas justa. Roman foi afastado do cargo, e um processo criminal por apropriação indébita em grande escala foi aberto contra ele. Evgeny Alexandrovich exigiu que o filho ressarcisse os prejuízos e pagasse indenizações às vítimas. Naquela mesma noite, Constantin estava à porta do apartamento dos Svetlitsky, segurando com força o buquê. Milana abriu a porta e ficou paralisada no batente, incrédula. Constantin, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar, disse ele, resoluto. Tenho que explicar tudo. Saíram para o pátio e sentaram-se no mesmo banco onde, certa vez, Danilo pedirá Milana em casamento. Constantin começou sua história desde o início. A infância na sombra de um pai poderoso, a rivalidade eterna com o irmão, a fuga de casa aos 19 anos. Quis construir minha vida sem o dinheiro ou as influências do meu pai. Ele respeitou minha decisão, embora achasse uma loucura. Trabalhei como carregador, depois como técnico de som, DJ. Construí minha carreira com minhas próprias mãos. Por que não me contou antes? Perguntou Milana, baixinho. Não escondi porque me envergonhava de você, admitiu Constantin. Mas porque temia que amasse não a mim, e sim meu status. Ou ao contrário, que me rejeitasse por preconceito contra os maiorais. Já aconteceu antes. Pensei que estivesse brincando comigo, confessou ela. Que eu fosse só um passatempo com uma garota provinciana. Constantin tirou do bolso interno da jaqueta uma pasta com documentos. Olhe, estendeu-lhe os comprovantes de renda, cópias de contratos de trabalho. Ganho meu dinheiro de verdade. Meu pai não me dá nada. Vivo em um apartamento alugado, dirijo um carro usado. Milana folheava os papéis, mas seus olhos estavam fixos no rosto de Constantin. Neles ela via uma sinceridade que nunca percebera antes, e algo mais, um sentimento que ela própria temera admitir. Ainda não tenho certeza, começou ela. Eu te amo, disse Constantin simples. E estou disposto a esperar o tempo que for preciso para que confie em mim. A justiça agiu mais rápido do que qualquer um esperava. Roman foi afastado do cargo e colocado em prisão domiciliar. Evgeny Alexandrovich supervisionou pessoalmente o pagamento das indenizações. Bogdan recebeu 500 mil rublos, os demais 300 mil cada. O tribunal, considerando a confissão total e a reparação dos danos, condenou Roman a 3 anos de prisão suspensa. Mas, para os Derzavin, a maior pena foi a perda da confiança do pai. Os acontecimentos abalaram a pequena Sevetlors. Os moradores ficaram especialmente impressionados com a honestidade e a integridade do dono da fábrica, que não hesitou em punir o próprio filho em nome da justiça. Na casa dos Svetlitsky, as coisas também mudaram. Valentina, impressionada com a nobreza de Constantin, que visitará Bogdan várias vezes no hospital e ajudara com medicamentos, começou a rever sua postura em relação a Milana. Perdoe-me, disse ela quando ficaram a sós. Fui injusta com você todos esses anos. A verdade é que invejava seu talento. Na juventude também sonhei com o palco, mas não tive coragem. Inspirada pelo exemplo da irmã, Ângela também se transformou. Conseguiu um emprego na administração regional e tornou-se mais independente. Talvez até eu consiga fazer algo da minha vida, dizia ela com uma modéstia incomum. Uma semana depois da alta de Bogdan, o telefone da família tocou. Era Larissa Nikolaevna.
Milana, ofereço novamente um lugar em nosso elenco, disse ela, sem rodeios. Agora as condições são ainda melhores. Apartamento funcional, salário de 60 mil rublos e solos desde o primeiro dia. Milana olhou hesitante para o pai. Bogdan, com as mãos ainda enfaixadas, assentiu com encorajamento. Vá, disse ele, firme. Nós nos viramos. Agora o dinheiro dá para o tratamento e para tudo mais. Também posso trabalhar na capital regional, acrescentou Constantin, que estava presente. Me ofereceram uma vaga em um grande estúdio de gravação. Tudo parecia se encaminhar da melhor forma possível. Mas ainda havia uma questão pendente, Danilo. Milana não o via desde o dia em que recusará seu pedido de casamento. Para sua surpresa, ao reencontrá-lo, Danilo apresentava-se calmo e de algum modo mais maduro. Sabe, entendi muitas coisas nessas semanas, disse ele, olhando para um ponto acima da cabeça dela. Meus sentimentos por você. Era mais um hábito do que amor verdadeiro, confessou. Contou que no hospital conhecera a enfermeira Olha que cuidara de Bogdan. Começaram a se encontrar, e tudo fluiu de forma simples e natural, sem as dúvidas angustiantes e os silêncios incômodos que antes os rodeavam. Você merece muito mais do que eu poderia oferecer, disse com sinceridade. Fico feliz que tenha encontrado sua felicidade. As 2 semanas seguintes foram de preparativos intensos para a mudança. Bogdan se recuperava rapidamente e, para surpresa de todos, retornou ao trabalho, agora como subchefe de engenharia, com um salário significativamente maior. Milana, por sua vez, encontrou uma substituta para o conjunto infantil, uma jovem recém-formada pela mesma escola pedagógica, que assumiu a tarefa com entusiasmo genuíno. Na véspera da partida, Milana organizou um concerto de despedida com as crianças no auditório da escola. Após a apresentação, a pequena Polina lhe entregou um cartão feito à mão com letras tortas que diziam: Tia Mila, vamos sentir saudades. No início de julho, Milana mudou-se para a capital regional. Larisa Nikolaevna não exagerara. O apartamento funcional era pequeno, mas aconchegante, e o trabalho no coletivo profissional superou todas as expectativas. Seu primeiro contrato foi assinado por 1 ano, com possibilidade de renovação. Constantin, por sua vez, conseguiu a vaga no estúdio de gravação, e logo passava os dias ao lado de músicos renomados. Eles se viam diariamente e a cada encontro, o vínculo entre os dois se fortalecia. 3 meses depois da mudança, chegou o grande momento, a estreia de Milana como solista principal da Grazia. Ela dançou o papel título em O Pássaro de Fogo, e na plateia do teatro regional estavam todos os que amava. Bogdan, com o rosto iluminado de orgulho, Valentina, em um vestido novo, incomumente discreta, Angela de mãos dadas com Danilo, ambos sorrindo com sinceridade pela antiga amiga. Quando as cortinas caíram e o público se levantou em uma ovação, Constantin subiu ao palco com um imenso buquê de rosas escarlates. De joelhos, diante da plateia em silêncio, abriu uma pequena caixa de veludo. Milana Bogdanovna Svetlitskaya, disse ele, com a voz trêmula de emoção, você será minha esposa? O teatro congelou. Milana, ainda vestida no figurino cintilante do Pássaro de Fogo, olhou para ele com os olhos brilhantes. Tudo pelo que lutara, tudo pelo que sonhara e sofrerá, concretizava-se naquele instante de felicidade absoluta. Sim, respondeu simplesmente. E o salão explodiu em aplausos. 3 meses mais tarde, o jornal regional publicou uma grande reportagem com o título Talentos do Interior Conquistam a Capital. O artigo contava a história de Milana Svetlitskaya, da professora de um conjunto infantil à solista principal da Grazia, e seu caminho de superação. Bogdan, lendo a matéria em seu gabinete reformado, não conseguiu conter as lágrimas. Anieka sussurrou, olhando para a foto da esposa falecida sobre a mesa, nossa filha conseguiu. Já Valentina, que agora gabava-se da enteadinha famosa, para todas as vizinhas, declarava com altivez, sempre soube que ela chegaria longe. Talento não se esconde, como dizem. No dia da formatura do curso de coreografia da escola pedagógica, Larisa Nikolaevna dirigiu-se aos alunos em seu discurso final. O talento verdadeiro sempre encontra seu caminho. Não temam os obstáculos, não temam os fracassos, temam apenas uma coisa, não tentar. E Constantin, em entrevista a uma revista musical, completou: o essencial é não trair seus sonhos e princípios. Mesmo que o mundo inteiro diga não, ouça seu coração. Ele raramente erra. Milana, por sua vez, quando questionada sobre o segredo de seu sucesso, respondeu com seu sorriso radiante: a felicidade chega para quem não teme arriscar por amor. Amor ao que faz, aos que estão ao seu lado, à própria vida. E assim a cidade toda compreendeu que o talento, como uma fonte de água pura, nunca se esgota.
Basta ter coragem de compartilhá-lo com o mundo.